Meus amigos, estou com vocês mais uma vez, graças a Deus, para trazer mais um tema que acredito seja de interesse de todos. Hoje eu trouxe um tema para vocês muito interessante, que é a questão do medo que as pessoas têm de dirigir, né? O medo que as pessoas têm de pegar um carro, de sair por aí. Então, nós vamos ver isso hoje com muito carinho. Bom, se existe algo que está incomodando muito as pessoas na atualidade, nesses nossos dias, esse algo é andar de vans, que não é brincadeira, né? Ônibus superlotados, trens daqueles que parece que você está em Calcutá, na Índia, sem ar refrigerado. Eu não sei porque a empresa responsável por trens tem tantos trens com ar refrigerado e cisma de colocar os quentões pensando que nós estamos no inverno, né? Então isso tem incomodado muitas pessoas. E por incomodar, diante disso, muitas delas buscam a independência de locomoção. Essa dependência de ir para onde deseja de uma maneira confortável. E vão buscar isso na aprendizagem do dirigir. Vão para uma autoescola, vão fazer qualquer coisa, mas vão buscar o seu aperfeiçoamento em questões de direção. Mas aí é que a coisa fica difícil, porque nem todas conseguem de imediato essa ideia, graças a um grande vilão psíquico, o medo de dirigir. Dentro da nossa cultura, a questão de não saber dirigir passa a ser até sinônimo de impotência, de fracasso, de incapacidade pessoal. A pessoa não se sente capaz de maneira alguma de sentar num banco de um automóvel e sair por aí. Portanto, enquanto psicólogos, hipnoterapeutas, psicanalistas, faz-se necessário que nós analisemos este medo específico que as pessoas têm, devido ao grande sofrimento psíquico que acarreta para o indivíduo. Esse sofrimento psíquico, ele praticamente tem base em dois estados: o medo e a ansiedade. O medo e a ansiedade estão presentes nos seres humanos desde o momento em que nascem até o final da vida. Ou seja, isso aí está presente em nós desde o nosso nascimento até chegar ao nosso momento final. Sendo que esse medo é necessário para a manutenção da nossa sobrevivência. Em alguns momentos, quando ultrapassam os limites, começam a se tornar um problema sério, pois escravizam as nossas mentes, tornando-nos escravos e sofredores. Então o medo, ele é algo que é benéfico, porque nos protege, de certa forma, dos perigos. Mas quando ultrapassa os seus limites, ele começa a se tornar prejudicial. Por quê? Porque vai nos tornar escravos. Nós vamos acabar nem saindo de casa por causa da questão do medo. Os nossos antepassados pré-históricos, eles precisavam estar em constante alerta contra os predadores, e quando percebiam assim alguma ameaça, o seu organismo estava preparado para reagir automaticamente, né? Então o medo, ele vem praticamente daí. Hoje, muitas das nossas reações físicas e emocionais, elas foram herdadas dos nossos antepassados. E o medo é uma delas. Diante do medo, queridos, o nosso coração ele fica muito mais acelerado, né? Parece até que você entrou no processo de uma máquina eletrônica que está trabalhando a 1000. E a respiração ela entra em hiperventilação, né? A pessoa ela entra naquela... tem horas que o indivíduo entra em hiperventilação por outras causas, mas aqui é por causa do medo, né? E essa hiperventilação, ela vai provocar uma maior oxigenação cerebral. E isso vai facilitar ao corpo pensar e reagir mais rapidamente.
Na questão da hiperventilação, as pupilas elas dilatam, né, proporcionando uma melhor visão, a musculatura das pernas ficam rígidas, para o caso que nós necessitemos correr. E a pele, ela apresenta suor. Né? Para quê? Para que a gente escorregue, né, melhor em caso que alguém tente nos agarrar. Né? A gente vai escorregar, vai deslizar. Né? Portanto, queridos, no momento atual, nesse momento em que nós nos encontramos, esse mecanismo ele é extremamente necessário para lidarmos com os perigos. Perigos como uma situação de tumulto, uma situação onde existe vandalismo, quebra-quebra, uma questão de assalto, né, muito comum nos nossos dias, questão de incêndio. Né? Então, o objetivo do medo, na realidade, é dar proteção ao nosso organismo. Entretanto, caso essas reações elas comecem a nos dominar e nos prejudicar pessoal, familiar e profissionalmente, e até mesmo servindo de empecilho a que nós possamos dirigir, nós devemos buscar urgentemente as causas dessas reações. Nós temos que ir lá na causa, temos que buscá-las. Diante disso, o medo ele vem sendo objeto de pesquisa por parte de psicólogos, por parte de psiquiatras, psicanalistas, devido à constatação do aumento de pacientes com síndrome do pânico, fobias específicas, aí sejam elas quais forem, e transtornos de ansiedade. Mas no nosso caso, nós vamos partir para o medo de dirigir. O medo de assumir a direção de um carro, ou o medo de assumir até uma motocicleta. Dirigir se tornou algo bastante comum e uma necessidade na atualidade. As pessoas estão saindo até dos carros agora, indo para as motocicletas. Por quê? Porque está muito difícil dirigir nesse trânsito, mas mesmo assim se tornou uma necessidade. Não é mais um luxo, é uma necessidade. Porém, possuir um carro também é para muitas pessoas sinônimo de status, sinônimo de poder. O camarada tem uma Lamborghini, o camarada tem sei lá, um Mercedes. Então é status. Mas, muitas vezes, o medo e a ansiedade são tão intensos que impedem as pessoas de dirigir. E esse processo implica em aspectos psicomotores e emocionais. Uma das dificuldades ao dirigir é que na posição de pedestre, nós percebemos as dimensões do nosso próprio corpo. Né? Enquanto que, como motorista, nós somos obrigados a nos adaptar com uma nova dimensão física, a dimensão do carro, de tudo mais. E para a nossa proteção, né, muitas vezes nós utilizamos o mecanismo de evitação. E nem sequer a gente entra no carro para tentar dirigir. Só que a gente esquece que agindo dessa maneira, a ação é reforçada, se tornando um hábito cômodo, né? Nós caímos no comodismo. E não necessitamos de confronto com a nossa dificuldade, evitando assim os sentimentos angustiantes que poderiam aparecer. Qual o perfil? Quem é essa criatura, né, que tem medo de dirigir? Eu diria para você que essas pessoas são pessoas extremamente responsáveis. Elas são organizadas, elas são detalhistas, elas são sensíveis, são pessoas inteligentes. Em geral, elas são perfeccionistas. Elas têm medo de errar, têm pavor de errar, né? Tremem só de pensar que podem errar. Elas se chateiam com as críticas e acabam exigindo de si e dos outros uma conduta sempre acertada. Brigam por isso. E quando elas, por acaso, dirigem, elas estão sempre a observar os erros.
as falhas dos outros. São pessoas que sofrem por antecipação pelo erro que podem cometer. Ainda nem cometeram, mas já estão sofrendo. São pessoas que têm uma ansiedade generalizada, podendo inclusive manifestar a fobia de dirigir. Vamos lá. O medo versus fobias de dirigir. No medo de dirigir, existe um estado de ansiedade altamente significativo. Porém, é controlável. Dá para controlar. É como qualquer coisa. A gente monta numa motocicleta, você não vai chegar achando que você está super confiante. O dia que você fizer isso, você vai cair. Então você tem medo de repente, pilotar uma motocicleta. Mas ele é controlável. Já a fobia de dirigir é uma patologia. Tem como característica o medo intenso e reações corporais como sudorese, tremores nos braços e pernas, taquicardia, boca seca, hiperventilação e acabam, no final, a pessoa não consegue enfrentar o medo de dirigir. Segundo o levantamento feito, as pessoas que apresentam fobia de dirigir, elas estão na faixa entre 29 e 47 anos. Sendo que o maior percentual, por incrível que pareça, é do sexo feminino. Talvez por causa da violência, talvez por uma série de coisas, o sexo feminino ele tem uma maior insegurança com relação à direção, a dirigir. Agora, o fato da mulher não saber dirigir é mais aceito na sociedade do que o homem. Aí o que é que acontece? O homem acaba recorrendo a alternativas como alcoolismo, drogadicção, para enfrentar esse medo de dirigir. Então, nós temos aí dois aspectos bastante interessantes. Um relacionado ao sexo feminino e o outro relacionado ao sexo masculino. É claro que a influência social pode ter até raízes nesse processo. Por exemplo, o menino, desde criança, ele é presenteado com o quê? Com carrinho, com trenzinho, com uma série de coisas. E isso facilita a aproximação com esses veículos na idade adulta. Já a menina é presenteada com o quê? Com boneca, com casinha, com vassoura, com tanquinho para aprender a lavar a roupinha da boneca, com cozinhazinha, né? Então é a diferença aí na questão da influência social, né? Bom, mas apesar das mulheres, desde pequenas, elas terem menos contato com veículos, elas envolvem-se em menos acidentes no volante, no trânsito. Ou seja, o envolvimento de mulheres no trânsito é muito menor. A mulher ela é mais cuidadosa no trânsito. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, não, tem até anúncio de carro, né? O cara vai dizer assim, ó, estou vendendo carro de mulher. Aí o cara, poxa, acha que é um carro bem tratado, aquela coisa toda, né? Um carro muito tratadinho, né? Por quê? Porque a mulher se envolve muito menos em acidentes do que os homens. E isso se deve à causa, segundo dizem, que as mulheres possuem um hormônio chamado estrogênio. E esse hormônio as ajuda a mudar sua atenção de forma muito mais rápida do que os homens. Né? Então, supõe-se que essa flexibilidade mental que as mulheres têm as ajudaria na hora de perceber alterações no trânsito, o que possivelmente ajudaria na prevenção de acidentes. Né? As mulheres aí, então, estão de parabéns com relação à direção, ao dirigir. Bom, desse modo, quando nós observamos o perfil das pessoas com medo de dirigir e a influência social sobre este, destacam-se, então, para tentar corrigir esse problema, a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, e a hipnoterapia, como tratamento psicológico indicado. O tratamento é objetivo e prático, proporcionando ao paciente alcançar seus objetivos.
A TCC ela não se preocupa em saber qual a origem da fobia. O seu objetivo é apenas cancelar a cadeia de reações físico-mentais que acionam o medo. A hipnoterapia, por sua vez, ela vai trabalhar as possíveis causas, assim como vai trabalhar também a ansiedade. O hipnoterapeuta ele pode utilizar-se de técnicas diversas para o alcance do objetivo, que é o deixar a pessoa sabendo lidar perfeitamente com o seu medo. Então, deixar a pessoa apta a dirigir um automóvel, uma motocicleta, a hora que ela necessitar. O modelo cognitivo, ele propõe que os transtornos psicológicos são um modo distorcido de perceber os acontecimentos. A pessoa distorce, ela dá significados diferentes para os acontecimentos. A terapia cognitivo-comportamental, ela identifica 3 níveis de cognições: os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças centrais. Bom, mas o que são pensamentos automáticos? Os pensamentos automáticos, queridos, são aqueles pensamentos espontâneos. E eles fluem em nossa mente a partir de acontecimentos do dia a dia. Acontecimentos que independem do raciocínio. Por exemplo, o indivíduo está lá na hora de fazer o teste, né, do Detran, ou seja lá o que for, da escola. Então ele vai pensar, ai meu Deus, eu estou tremendo. O examinador vai perceber que eu não sei dirigir. Isso é um pensamento automático, que vai vir na mente dele automaticamente quando ele senta ao volante. As crenças intermediárias, o que são? As crenças intermediárias, elas ocorrem sob a forma de pressupostos e regras, né? Então, a pessoa pensa, se eu for reprovado é porque eu não sei dirigir. Exatamente isso. Ai meu Deus, se eu for reprovado é porque eu não sei dirigir. Então essa é uma crença intermediária, né? Ela ocorre sob forma de pressuposto, o indivíduo acredita nisso, né? Sem antes nem ter chegado, ele já acredita nisso e adota isso como uma regra. E as crenças centrais, que são o quê? As ideias consideradas pela pessoa como verdade absoluta, uma verdade absoluta que é incapaz de ser modificada. Ela vai chegar e vai dizer, ou vai pensar para ela, realmente eu não sei dirigir, eu desisto, realmente eu não dou para isso, eu não consigo dirigir, eu não sei dirigir. Bom, o medo de dirigir e hoje o que a gente chama de realidade virtual. Para os casos em que o paciente não responde satisfatoriamente às terapias tradicionais, foi criado por alguns pesquisadores um tratamento chamado videogame medicinal. O que é isso? Através de um programa de computador, é permitido ao paciente enfrentar a sensação que lhe causa medo, sem sair da cadeira. No caso de pessoas com fobia de dirigir, o sujeito ele experimenta conduzir o veículo como se ele estivesse no trânsito, né? Então nós poderíamos chamar esse programa de simulador. As pessoas vão para o simulador, tipo o piloto. O piloto, ele quando vai para a escola de pilotagem, de aviação, ele pilota num simulador, né? Isso está muito longe da nossa realidade brasileira. O Detran já devia ter simuladores para a pessoa fazer treinamento nas autoescolas, né? Não o Detran, mas as autoescolas deveriam ter simuladores, onde o indivíduo iria treinar primeiro, para depois ir para a rua fazer o treinamento. Aqui não, já pega o cara e já joga na rua. Então eu acho que deveria ser trabalhado isso através de um simulador. Eu acho que melhoraria bastante o desempenho das pessoas na questão do trânsito, na questão do dirigir. Bom, conclusão. Nós observamos que o medo, quando exagerado, torna as pessoas escravas. A gente sabe disso, as pessoas que sofrem do síndrome do pânico sabem disso perfeitamente bem. Elas se tornam escravas do medo. O medo as trava. O medo,
as impede de viver uma vida saudável e feliz. O medo de ter medo é terrível. A importância do trabalho do profissional psi, seja ele psicólogo, psiquiatra, psicanalista, não somente dilui o medo de dirigir, como melhora a qualidade do motorista, influenciando, de certa forma, no trânsito de uma maneira geral. Também restabelece a sua autoestima, o descontrai, torna-o mais sociável e confiante nos seus objetivos. Mas aprenda uma coisa: só se vence o medo buscando enfrentá-lo. Então, busque enfrentar seus medos. Só se vence os medos enfrentando aquilo que nós tememos. Então eu agradeço a vocês mais uma vez, espero que essa palestra seja útil para muitas pessoas. Tudo de bom, muita paz, muita saúde e até a próxima.